Hoje o Café com Histórias traz para você uma pessoa super especial, que é de Palmas, morador de Palmas, um antigo conhecido nosso, mas que ultimamente entrou num caminho bem diferente do que ele tinha, porque o Fausto Lena é empresário em Palmas, sempre esteve envolvido com a música, né, Fausto? Sim, desde pequeno. Eu te conheço tocando violão, e muito bem, por sinal. Muito obrigado. E agora o Fausto, ele está como, vou até ler, gente, porque ele está como roteirista, diretor e também cuida da trilha sonora de você não sabe o quê. Filmes, Araguaína, Palmas, Tocantins, está entrando aí no, vamos dizer, num caminho, né, a nível nacional, daqui a pouco filmes sendo lançados a nível nacional e o Fausto está envolvido em todos eles. E hoje a gente vai ter esse bate-papo com o Fausto para a gente entender, porque isso é importante para o nosso estado, isso é importante para levar o Tocantins ainda mais para frente, né? Sim. O Tocantins já tem se desenvolvido em tantas áreas, né, Fausto? Pois é, e a gente, como é o caçulinha do Brasil, né, nada melhor do que a gente poder trazer também até para a arte uma novidade, né? Trazer uma coisa nova. E eu acredito que o estado do Tocantins, como é um estado que ele é formado pela várias culturas, né? A gente aqui, por exemplo, moramos numa cidade que é a capital, que já tivemos até prefeito colombiano. Exato, eu acho que isso é quase inédito, cultural, né? Uma miscigenação maluca cultural. Então essa efervescência cultural está permitindo que surjam muitas coisas interessantes, né? A gente já teve aqui, temos a Ana Vitória, na parte da música, Henrique Juliano, o Paulo Vieira, né, que hoje é um dos maiores, né, criadores, roteiristas, né, até de nível nacional, global. E isso foi muito importante porque ele furou uma bolha e trouxe uma visibilidade para cá. E esse processo que a gente está começando a viver agora, né, que me trouxe aqui para falar sobre isso, que é começar a trabalhar com cinema, ele veio muito de uma lei de incentivo que foi a Lei Paulo Gustavo. Uhum. A gente recebeu, né, na cultura, de uma forma geral, em um ano a mesma quantidade de verba que 20 anos não tinha recebido aqui. Uau. E isso permitiu que pessoas que, né, estavam apenas esperando uma oportunidade, né, para poder desenvolver, porque cinema realmente é uma coisa muito dispendiosa, né? Sim. O cinema ele exige uma equipe muito grande de trabalho, de preparação, porque cada segundo que a gente vai ver na tela, cada detalhe, ele precisa ser pensado, trabalhado minuciosamente. Então era um tipo de mercado que não havia se desenvolvido ainda, justamente pela falta de verba para ter esse tipo de mercado. Porque pessoas, eu acredito que o Tocantins tem muitas pessoas capazes, né? A gente, sim. E a gente teve um intercâmbio muito interessante, né? Já falando do processo no momento, tivemos um intercâmbio nesses trabalhos que eu fiz até o momento, tivemos um intercâmbio muito interessante com pessoas de fora, mas a gente viu claramente que tudo que precisa para se fazer um cinema de altíssima qualidade, nós temos aqui no estado. Nós temos pessoas altamente capacitadas que justamente só estavam esperando essa oportunidade, né, de ter uma estrutura, de ter uma verba na mão para poder realizar esses projetos. Porque eu acho que um minuto que a gente vê na tela, eu imagino quantas horas de gravação, de edição e tudo, porque é para fazer um vídeo de 30 segundos, gente, para fazer o podcast que você está assistindo, dá um trabalho danado. Eu imagino um filme, né, Fausto? Tipo Nossa assim, senhora. a gente não consegue nem imaginar. Sim. Eu estive no set de gravação lá do Circo dos Sonhos, que foi em Araguaína, gente, o primeiro filme 100% araguainense, primeiro longa, né? Primeiro longa-metragem de ficção 100% araguainense foi filmado em Araguaína, e o Fausto estava lá. Sim. Equipe do Arte Palco e vários outros artistas. Do Jorge Henrique, um abraço pro Jorge Henrique. Uma equipe grande, né? Eu estive lá, eu fiquei boba, a quantidade de gente. 100 pessoas, mais de 100 pessoas, no mínimo, fora toda a questão de figurantes, de jornalistas cobrindo, de influencers cobrindo. Diretamente contratada praticamente 100 pessoas trabalhando. E é uma estrutura que ela precisa funcionar durante um bom tempo, né? Porque, como você estava falando sobre a questão da produção, do tempo que se leva para fazer cinema, uma produção de nível cinematográfico, né, ela exige uma qualidade que, para se chegar nela, a estrutura é muito cara e muito grande. Cada ceninha que você está vendo, quando você vai ver os bastidores, você vê
quantidade absurda de equipamento, gente, preparação, equipe, às vezes 2, 3 horas de ensaio, produção, para uma cena de 5 segundos. Gente, tá vendo? E às vezes a gente reclama, porque vai fazer um vídeo e fala, dá muito trabalho. Não, e você pensa que aquela cena, toda aquela produção ainda foi pensada há meses, desde o princípio, que é a questão da criação do roteiro, né? Sim. Então, o que me trouxe, na verdade, a esse processo, aí se me cabe, vai falar um pouco mais da minha história. Com certeza, inclusive a gente reouvir a sua história, Sim, porque faz parte, né, tudo isso. Para você chegar aqui, você passou por várias etapas. Sim. Acontece que assim, eu quando era mais jovem mesmo, eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer teatro, né? Comecei pelo um projeto que era do Oswaldo Montenegro, chamado Os Menestréis. Isso foi em 99, então foi 15 anos, tinha 15 anos de idade, acabei de revelar a minha idade. Gente, né? Agora todo mundo sabe. Então, eu participei desse projeto, foi aqui em Palmas, no Espaço Cultural, né? Foi a primeira vez que eu tive um contato e foi muito interessante porque eu já tocava violão, né? Desde os 11 anos de idade eu tentava aprender a tocar violão, então a música foi a primeira, né? Foi a porta de entrada. Assim. E depois, quando eu fui fazer o teatro e participar dos Menestréis, né? Que era um projeto Oswaldo Montenegro, eu conheci muita gente, inclusive a grande parte da equipe que trabalhou comigo agora, eu conheci nesse período, em 99. Olha só, amizade de longa data. De longuíssima data. E foi um pessoal que muitos eu mantive contato, mas eu trabalhei, depois de um tempo eu virei empresário, vamos chegar já a falar isso, mas o que acontece é que naquele momento, depois de trabalhar com os Menestréis, eu comecei a me envolver com mais espetáculos, mais teatro e fazer muito musical. Então você já trabalhava antes? Trabalhava mesmo. Porque com arte, né? De modo geral e cultura, vamos dizer assim. Com 15 anos eu já comecei a fazer, a gente recebia, né? Então ainda não havia registro de atores e tudo, mas mesmo na informalidade já recebia, considerava, estudava de manhã e trabalhava com teatro de tarde. Eu lembro que você teve uma banda. Tive também. Inclusive, a gente foi assistir vocês tocarem num barzinho aqui em Palmas. Gente, eu não lembro nem quantos anos faz, mas faz tempo. Faz tempo. Então, quer dizer, você passou por vários caminhos dentro da arte, da cultura, né? Então, você foi trilhando aí já há um bom tempo. Eu achei que era mais recente. Não, inclusive, lá para 2001, mais ou menos, 2002, eu trabalhei na televisão com o Arnaud Rodrigues. O Arnaud Rodrigues tinha um projeto chamado Escolinha do Tocantins, e aí essa Escolinha do Tocantins era uma versão, né, com personagens envolvidos por ele, da Escolinha do Professor Raimundo. Inclusive até o Chico Anísio veio, a gente conheceu ele. Olha que bacana! Não, fantástico. Uma lenda, né? Chico Anísio é uma lenda assim, da televisão, da cultura brasileira. Ele veio e nos ensinou tanto, foi maravilhoso todo o processo. Inclusive é um processo que me ensinou muito sobre o início da questão de utilizar vídeo, de como trabalhar com vídeo. Ainda era uma estrutura bem menor, nós trabalhávamos na estrutura, vou falar o nome, da TV Girassol, que era Bandeirantes, e lá, inclusive, após trabalhar nessa Escolinha do Tocantins, que a gente ficou, eu não vou lembrar quanto tempo, confesso que já faz muito tempo. A gente perdoa. Quanto tempo durou essa escolinha, mas teve muitos episódios. E depois eu tive um programa com o Pietro Lamonier, né, que é um grande parceiro, amigo, trabalhamos sempre juntos nesses projetos, em que a gente teve um sketch de humor, programa de humor, no programa do Wilson, que ele chamava de Pau Velho, grande amigo Wilson, um abraço e vê isso também, em que a gente chamava os garotos do programa, que eram cenas de humor completamente absurdas, e eu acho que eu tenho essas fitas ainda, inclusive estão na caça disso. Gente, eu quero ver! Porque isso é de 2002, tem essas fitas. Olha isso, 23 anos atrás. 23 anos atrás. Então, nesse momento, eu trabalhei ali até mais ou menos 2002, 2003. Aí, a partir de 2003, eu dei uma guinada diferente na minha vida e comecei a trabalhar com uma agência de publicidade. Tive uma produtora, agência de publicidade, fui indo até finalmente chegar no ramo em que eu passei mais de 20 anos, quase, que foi o ramo de empresário no ramo de construção. Sim. Né? Trabalhando no ramo de energia solar, né? Sou sócio do seu genro. Por coincidência. Por coincidência. Por coincidência, somos amigos também por causa disso, dessa ligação. Então eu passei os últimos anos, mas eu jamais abandonei, né, a vontade, né, e às vezes até a própria necessidade de trabalhar com arte.
né? E a gente sabe que não é fácil, né, Fausto, Não. no Brasil, a arte, a cultura, porque não é tão disseminado assim, né? As pessoas, não sei, pelo menos a visão que eu tenho de quem está de fora, eu acho que é um caminho que às vezes não é tão fácil, porque a gente sabe, as pessoas às vezes não se importam muito em ir ao teatro, em talvez assistir um bom filme, talvez entender um pouco mais da cultura do nosso próprio país, do nosso estado, né? Sim. Olha, quando eu comecei a trabalhar no teatro, nós vivíamos uma realidade um pouco diferente da de hoje, porque já havia celulares, mas não havia o smartphone, vamos dizer assim. Então as pessoas, elas tinham, as opções de divertimento eram na sua grande maioria coletivas. Quando eu comecei no teatro, a gente era acostumado a ter lotação máxima e pessoas sentadas na escadaria do teatro. Olha só, de tanta isso gente aqui em Palmas. Eu lembro assim, era fantástico, inclusive foi uma coisa que me apaixonou tanto, justamente por causa desse público enorme que a gente atingia, das crianças. O programa de televisão, eu lembro de sair na rua, o meu personagem tinha um bordão, eu não vou falar isso, mas o personagem de humor tinha um bordão, que era um rapaz meio louco que eu fazia, né? Que todo mundo tentava falar com ele nunca entendia que estava falando com ele. Você vai ter que resgatar essas fitas. Eu vou tentar resgatar essas fitas. E aí eu andava no ônibus, as pessoas falavam bordão, então assim, era uma coisa que tinha bastante, né? Só que daí com o advento do smartphone, das mídias sociais, dessa nova realidade de conexão entre as pessoas e a cultura, eu acho que a cultura nacional, de uma forma geral, estou falando da cultura para grandes pessoas, porque a internet, os smartphones, esse celular, essa câmera que dá na mão, ele pôde democratizar de forma extrema. Sim. A gente hoje vê produções feitas para mídias sociais que são padrão cinema, né? E são com milhões de visualizações, com mais visualizações que muitos programas de televisão de rede nacional. Então, o que a gente sente da cultura que nós precisamos fazer é uma grande adaptação para essa nova realidade, para essa nova linguagem, mas de uma forma que abrace o máximo de pessoas possível. Porque eu entendo que o processo cultural do Brasil entrou-se, né, em grande parte, agora eu vou falar a parte do processo cultural financiado governamentalmente, ele entrou muito num caminho de agradar-se a si mesmo. Eu acho que a gente perdeu um pouco na cultura, não a necessidade, mas eu entendo como ânsia, porque eu crio arte não para mim, eu sempre quero criar arte para o outro. A minha intenção é que eu consiga trazer para o outro aquele mesmo sentimento que eu tive ao criar aquela arte. Levar a sua mensagem, né? Que eu vejo como uma coisa boa, porque a arte ela transforma a pessoa de dentro para fora. E é um processo muito íntimo, né? E que tem resultados fantásticos, não só para quem produz, mas justamente para quem tem contato com isso. Então, por que com o financiamento, com esse dinheiro, não se preocupar em fazer arte para o público? Então eu entrei porque eu via muito disso. Lógico que não existe só isso, tem grandes produções pensando nisso, mas eu entendo isso. Se o dinheiro é público, né, que vai se financiar, que temos esse boom agora, que seja feito para o máximo de público possível. Que as pessoas se sintam homenageadas, que as pessoas se sintam contempladas de falar, tudo bem, pegou o meu dinheiro que poderia estar construindo uma escola, que poderia estar construindo um hospital, mas está realizando algo, está construindo algo que no final é imensurável. Então a produção do filme do Circo dos Sonhos, que inclusive foi o que me trouxe maior para cá, e tudo nela foi pensado em todos os momentos, em todos os segundos, de trazer uma mensagem, a melhor mensagem possível para as pessoas, para que as pessoas olhem aquilo e falem, que bom é investir em cultura. Olha que bom. Eu acho que, como você falou, escola, claro, tudo isso, estrada, tudo isso é muito importante e faz parte da nossa vida. Sim. Mas eu acho que a cultura também ela não pode ser deixada de lado. E a cultura, se não tiver um incentivo, também ela não consegue muitas vezes subsistir sozinho. Por exemplo, o Circo dos Sonhos teve um grande investimento. Sozinho, né, vamos dizer de forma privada, talvez não conseguiria levar até o nosso estado, Sim. que vai ser conhecido em outras regiões do Brasil e até fora do Brasil e quem sabe trazer investimentos. Então, eu acho que acaba sendo que uma forma também de levar aquilo que a gente tem
e sabendo que de uma forma também a gente vai poder receber de volta. E é justamente esse ponto que eu ter sido empresário trouxe essa visão. E você tem essa visão, né? Porque eu entendo que a cultura é um produto. Eu entendo ela como um produto também. É um produto pensado, na minha forma de ver, um produto pensado para trazer algo em troca. É como a pessoa vai ao cinema, ela quer ver algo em troca, ela quer receber algo em troca. Então é um mercado maravilhoso porque ele atende justamente vários desejos das pessoas. Seja desejo de se divertir, seja desejo de se emocionar. Então, por exemplo, nós passamos pela pandemia agora. O que seria de nós sem a cultura durante a pandemia? O que seria de nós, então, ali naquele momento, foi uma das coisas que me puxou fortemente, inclusive me fez começar a revisar textos, porque na época que eu trabalhei muito tempo atrás, a gente já era roteirista, já escrevia as cenas que a gente fazia, então eu tinha estudado bastante na época. Então eu comecei a resgatar aqueles textos, né? Um dos textos, inclusive, foi o Trisal, que foi o primeiro curta que eu fiz nessa nova fase. O Trisal já foi lançado? O Trisal a gente só lançou um piloto, né? Ele ainda está em fase de desenvolvimento porque ele é uma série maior, né? Que ela contém 8 episódios e um filme, né? Que já foi basicamente todo roteirizado, que nós estamos, né, angariando agora fundos para poder fazer a produção. Mas nós já fizemos o primeiro piloto, nós temos, né, você provavelmente passa umas cenas do primeiro piloto do Trisal, e nós temos também agora, vamos filmar agora em Araguaína, provavelmente mês que vem, até ninguém estava sabendo, mas vamos fazer o segundo episódio, o piloto do segundo episódio. Por quê? Porque isso é uma forma da gente apresentar até para os investidores, que é justamente essa ideia que ele falou para você, que eu acredito que o mercado nacional e até os investidores no Brasil têm que começar a olhar para isso, que nós temos uma capacidade, um potencial de trazer uma quantidade muito grande de recursos para a sociedade através da cultura, justamente através da comprovação de um retorno financeiro do investimento num filme, que é a maior medida atualmente do sucesso, né, digamos assim, de um produto, é justamente o retorno financeiro que ele pode dar para aquilo. E, assim, não é sendo frio, nem sendo contra a cultura, que a gente precisa entender que para se filmar aquilo que você viu, antes nós precisamos de uma verba muito grande. Sim. E se nós ficarmos para sempre dependentes de uma verba governamental, nós acabamos, inclusive, tolhindo a capacidade criativa do processo. Eu imagino. Porque não há como distribuir dinheiro sem colocar várias exigências e estar de forma correta de se fazer assim. Então o que a gente vê que as grandes indústrias de cinemas maiores, como a europeia, a americana, hoje nós temos a indiana, que é uma coisa gigantesca. Cresceu muito, né? Enorme. A chinesa, todas elas possuem um grande financiamento particular. Privado, por quê? Porque elas dão retorno. E se a gente começar a encarar as coisas dessa forma, a gente vê que é um imenso mercado a mais de desenvolvimento do país e não há por que não investir e seguir nele. Então esse primeiro momento do investimento, como foi a lei de Paulo Gustavo, ela com certeza, mesmo se não vier outro como foi esse, ela já foi capaz de dar um pontapé e lançar um monte de novos nomes, histórias, sonhos, muitas coisas que com certeza vão repercutir. Já foi o start, Já foi o start. Nós estamos agora no processo em que a gente ainda não teve nenhum dos filmes dessa safra lançado, porque estão todos no seu processo de edição, alguns no processo de finalização, alguns no processo de filmagem, mas até dezembro nós vamos ter já uma enxurrada desses novos filmes, em que as pessoas vão poder ter acesso a justamente isso que a gente está conversando agora. Tudo que foi criado, tudo que foi desenvolvido, e para as pessoas verem o quanto é importante esse tipo de financiamento. A quantidade de pessoas que trabalharam, a quantidade de pessoas que se encontraram, fecharam parcerias, isso tudo é mercado, isso tudo é comércio, isso tudo é vida, isso tudo é desenvolvimento. Dentro de um sistema como nós vivemos, nós precisamos disso também, para poder manter essa base. Eu acho que é mais um braço aí para trazer, vamos dizer, conhecimento para o nosso estado. Justamente. E a gente mostrar que nós também somos capazes de estar em todas as áreas, inclusive no ficcional, né? E trazendo atores nacionais, como foi o caso do Davi Somebody Love, né? O Davi Pinheiro, grande amigo, um abraço para você, meu irmão, se você estiver vendo, que veio e trouxe uma entrega, né? Uma entrega por acreditar e por ter também se encantado com todo o processo.
Eu lembro que no primeiro dia de filmagem, ele chegou assim, vendo a estrutura, e ele começou a chorar, se emocionar bastante. Ele falou, nossa, a última vez que eu vi isso era nas grandes produções da Globo. Foi naquele momento que eu me toquei, eu falei, nossa, olha só, a gente está podendo com isso fazer uma grande produção 100% nossa. Né? 100% araguainense, gente. O Circo dos Sonhos vai ser lançado. Inclusive, a Premiere vai ser em Araguaína, em dezembro, né, Fausto? Eu não vou falar a data, porque depois pode ser que ela mude, mas vai ser em dezembro. Dezembro, gente. Antes do Natal, apresentamos olha Natal. Só, que bacana. A gente 100% araguainense. E foi um filme, né, que a gente teve uma entrega muito grande de todo mundo, porque todo mundo estava muito apaixonado pelo processo de estar ali. Quase todos que estavam realizando sonhos. Até o próprio Davi me contou bastante que antes de ser esse personagem da Escolhendo o Professor Raimundo... Que ele não pode falar muita coisa, né, pra gente? Justamente. Mas antes dele ser esse personagem, ele já tinha sido um ator dramático. Ele tinha trabalhado em novelas de televisão, mas depois dele ter entrado, né, dentro dessa parte da comédia, ele havia ficado marcado, né, como todo mundo sabe, pelo humor. Todo mundo conhece. Fala Davi Pinheiro, às vezes não sabe quem é, mas fala Somebody Love, já associa lembra, com a escolinha. Ele faz o momentinho dele ali, já dá. Então, o que ele nos trouxe foi justamente isso, que ele nos agradeceu imensamente a possibilidade de mostrar o outro lado dele, a capacidade de interpretação, de entrega dele. E eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai sentir o que a gente sentiu enquanto estava filmando, sabe? Toda emoção que eles trouxeram. É um drama, né? É um drama familiar, o Circo dos Sonhos, falando um pouquinho sobre o filme. Não pode falar? Só um pequeno spoiler, né? Só para dar mais vontade do pessoal ir assistir no cinema. Justamente, que devemos chamar o pessoal. E, gente, eu vi umas ceninhas, assim, umas 2 ou 3 ceninhas, tive o privilégio, olha... Maravilhoso. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Por isso que a gente está aqui, para conhecer mais. Porque assim, foi uma equipe maravilhosa que trabalhou no filme, né? Nós tivemos o Nival na direção, tivemos o Breno na Ferreira na direção, nós tivemos também o Mazaron, o Márcio Mazaron como diretor de fotografia, a Érica junto com a Laura na parte de direção artística. Então foi uma equipe muito capacitada. Chico Bororo, meu amigo Chico Bororo, vai brigar se eu não falar com você. Tem que falar o nome Um abraço para você, o som direto, o som maravilhoso do Chico Bororo. Então, assim, foi uma equipe muito capacitada, com equipamento muito bom, que permitiu, justamente por causa do financiamento, a gente ter equipamento nível nacional e internacional, é o mesmo equipamento olha que usa em qualquer lugar. Em Araguaína, a gente pensa aqui, né? De Araguaína não vai sair grande produção, sai sim. Mas você que viu lá, você viu o tamanho do set, foi feito praticamente uma mini cidadezinha lá, onde a gente, né, fez todo o pessoal filme. do Arte Palco também muito envolvido. Totalmente, não, se eu for somar todo mundo realmente que é envolvido com o projeto, né, de formas indiretas, passa de muito mais de 200 pessoas. E foi uma movimentação na cidade toda, as pessoas falavam, vocês que estão fazendo filme. Então isso é um tipo de coisa que movimenta a cidade de uma forma positiva, né? A gente fez questão de filmar todas as localidades são localidades famosas de Araguaína, conhecidas. A cidade, nós não utilizamos o nome Araguaína porque é uma obra ficcional. Sim. Né? Então, para poder evitar justamente comparações ou qualquer similaridade com qualquer história de qualquer araguainense, nós fizemos questão de criar uma história ficcional, né? E colocar personagens ficcionais para vivenciar ela. Uma cidade também. Uma cidade, né? Tudo, o tempo, inclusive, não é um tempo definido, né? Apesar de parecer muito de época, as questões de nós quando criamos, ser muito de época, a questão de nós quando criamos o processo, deixamos muito livre essa questão da temporalidade. Imaginação. Mas a gente tirou esse ponto da tecnologia, justamente para deixar um pouco mais lúdico e até ajuda bastante na história. Mas voltando ao filme, ele é um drama, né? Ele é um drama sobre 2 famílias que aconteceram grandes tragédias em cada família. E a forma dessas famílias se resgatarem, né, de grande parte, é através da caridade, né, da entrega de um para o outro, da confiança principalmente, e da arte, né? Não posso dar muitos spoilers assim, mas é uma família que vive numa fazenda, né?
e possui uma tragédia com a morte, né, de uma mãe, e um pai retorna depois de muito tempo longe para poder ver o filho após essa tragédia, e aí a gente começa a ver essa necessidade dessa reconexão deles, e essa dificuldade na reconexão principalmente. E ao mesmo tempo nós vemos do outro lado uma família que teve uma tragédia, que perdeu tudo aquilo que sustentava eles. E então eles passam um ano sofrendo bastante. Então quando os dois se reencontram, uma família traz uma estrutura para eles poderem viver, sobreviver, e a outra traz uma estrutura emocional, para eles principalmente conseguirem sobreviver e passar pelaquela dor imensa que eles estão tendo. Olha que história bacana. E se a gente for levar isso, pode se aplicar em várias questões da nossa vida, né? Sim. E eu acho que a arte é isso, né? A gente às vezes assiste algo ou presencia algo que nos leva a pensar e nos leva a ver a dimensão daquilo que a arte realmente quer nos mostrar. O que eu acho mais bacana é a gente conseguir admirar o belo. Porque às vezes no dia a dia, às vezes a gente perde essa sensibilidade, né, Sim, Fausto, de sim, admirar o belo. sim. E quando a gente se coloca de frente com a arte, a gente meio que dá aquela uau. E seja de que forma for, seja um quadro, seja uma peça de teatro, seja um bom filme, né, a gente consegue se conectar. E vamos dar um tempinho para a segunda parte ou já foi 40 minutos? Foi quantos minutos? Fausto, eu estava até lembrando, dentro dessa nossa conversa, de levar o Tocantins, né, para fora aí das suas fronteiras, a novela que foi feita aqui em Palmas. Sim, sim. Essa novela, ela trouxe assim, uma visibilidade enorme, inclusive questão de turismo, né, para o Tocantins e investimentos. Isso que a gente falou agora há pouco, de que a cultura, ela não está somente aqui, né, tudo isso que está acontecendo dentro do cinema, a gente vê peças de teatro, enfim, várias, né, áreas aí ligadas à cultura que estão saindo do estado. Eu acho que isso retorna, Sim. como nós falamos, né? O que você diz em relação a isso? Eu acho que isso é uma das grandes formas também até de preservação desses cartões postais que nós temos, né? Que é transformar eles em cenários, né? Grandes cenários. Enquanto você estava falando do filme, eu estava lembrando justamente, por exemplo, do Game of Thrones, que foi uma coisa que foi febre no nosso país. Quantas e quantas pessoas não viajaram até os cenários que aconteceram, as locações, justamente falando, nossa, estou aqui na locação e tudo. Certo. Então, justamente porque a arte, ela é capaz de imortalizar os momentos. Essa que é um dos grandes retornos da arte, é a imortalização de momentos. Meu Deus, a gente vai hoje Paris, o Museu do Louvre, as pessoas viajam para Paris, ninguém fala que a pessoa vai viajar lá para ver uma fábrica ou ver um jogo de futebol, apesar de sim, claro, ter para isso, mas assim, a imensa maioria vai lá para respirar cultura. Exato. E é o que todo mundo fala, a frase da gente, quando anda em Paris, nas cidades, acha maravilhoso as pessoas tocando na rua e fazendo tudo. Por quê? Porque naquele ambiente você tira um pouco desse seu estresse do dia a dia, que eu acho que nós brasileiros estamos precisando entender a cultura dessa forma também, que a cultura produzida por nós, ela, para além de ser uma mostra da realidade, ela também pode abarcar a questão de ser um alívio para a alma, né? E eu vejo muito isso, que a arte é capaz de transformações, e os grandes filmes, quase todos eles trazem uma mensagem de mudança para as pessoas. Sim. Né? A gente é apaixonado por filmes de heróis e heroínas por causa disso, porque a gente, infelizmente, ainda precisamos de heróis e heroínas. Então, que bom que a cultura possa trazer bons heróis e boas heroínas. Exato, e até para trazer inspiração, né, Fausto? Justamente, grandes personagens podem trazer grandes inspirações. Trazendo um pouco até para a modernidade, né? Apesar de eu estar falando, eu não sou a nova geração. Mas é jovem. Eu sou jovem, mas eu sou já de uma antiga geração. Mas eu vejo hoje na atualidade uma grande invasão, não invasão, mas um grande alcance da cultura asiática de uma forma geral. Seja em doramas, seja em anime, mangá, manhwa, todas essas formas de arte que é produzida constantemente, a nossa juventude massivamente está absorvendo isso. E essa juventude que vai formar em grande parte até a própria visão da cultura. Então é muito importante a gente observar, por quê? Porque a cultura asiática tem todo esse alcance, porque ela sempre traz um conteúdo filosófico
muito forte dentro. Ele sempre traz uma carga de sentimentos muito forte dentro. Você vê que em cada detalhe, eu tô falando como fã também, né, de cultura asiática. Mas assim, até para alguém que lê anime desde jovem, lê One Piece, lê vários outros animes que, né, acompanha Naruto e afins. Nossa, eu vou ter que pegar os nomes com ele para ver depois. Todos eles têm ótimos para indicar. Até minha mãe agora começou a assistir, tá apaixonada. Olha Esses só. dias me falou do Diário de uma Hipotecária, que é apaixonada. Então tem várias dicas para lhe dar. Eu conheço um monte de gente que é apaixonada por dorama. E doramas tem uns excelentes. Então assim, a gente vê que as pessoas estão ansiando e existe uma nova visão. Essa visão que está sendo trazida para os asiáticos é uma visão realmente... Eles têm um conceito diferenciado. Eu vou trazer um exemplo em história em quadrinhos, por exemplo. Quando a gente consumia história em quadrinhos antigamente, o Super-Homem, quantas vezes o Super-Homem já morreu? Quantas vezes o Batman já foi? Quantas vezes tudo isso? Então, é um tipo de arte, de cultura, que ela trabalha através de um processo de reinvenção. Uhum. Ela fica, criado um base e ela fica se reinventando. Por isso a gente tem 9 episódios de Star Wars, 10 episódios de Velozes e Furiosos, nem sei, já deve estar no 15º episódio, porque é uma cultura da reinvenção. Eles sempre buscam uma nova roupagem, enquanto os asiáticos nos trazem uma nova visão sobre a cultura, que é a linearidade. Se você é uma pessoa que acompanha como um anime do One Piece, né, que agora inclusive se tornou o personagem mais famoso do mundo, passou o Batman, mas ainda sério? sério. Gente, eu não conheço, eu estou atrasada. Não, porque a gente vê que muda ainda. essa nova geração, é porque é dessa nova geração gigantesca que eles absorvem um novo tipo de cultura. E eu agora escrevo sempre pensando muito neles, porque eles são o maior público que está vindo. E aí você vê, por exemplo, na história estava falando desse One Piece, ele é uma história com uma linearidade total. Então, se alguma coisa acontece na história, se alguém falece, se tem algum problema, aquilo aconteceu e pronto. Uhum. Então, isso traz uma visão, eu acho, não é uma visão cruel, mas uma visão realista. Apesar de ser um sonho, apesar de ser uma coisa fantástica, eles nos trazem um pouco da verdade do dia a dia, de a pessoa saber, se você fizer isso, terá consequências. Então, se preocupe muito com o que você faz, porque as consequências, elas acontecem e não voltam atrás. Não tem. A gente tem como escolher o que vai... Né? O que a gente vai plantar, eu sempre digo. Agora, aí tudo dessa colheita vai depender, né? Se eu plantei alface, não tem como, né? Então, não tem como. E acho que então eles trabalham com isso aí. Justamente. Então eu vejo que essa nova juventude tem gostado e consumido, porque justamente é isso que tem sido entregue por essa cultura, né? E eu acredito que a gente tem capacidade de se adaptar, né? Eu, como uma pessoa de uma geração mais antiga, imagina, eu sou da época do Stanley Kubrick, na época dos primeiros filmes do Steven Spielberg, George Lucas, no Brasil, Sebastião Salgado, Sebastião Salgado, fotografia, Guel Arraes, no Brasil, muitos e muitos diretores, o Quentin Tarantino. Então eu sou de um cinema, de uma realidade que ela tem ainda um público muito grande, mas a gente tem um outro público enorme que adorariam essas histórias, mas só com uma roupagem um pouco diferente. E esse cinema, vamos dizer, tocantinense, ele está tentando trabalhar dentro desse formato? Ele está. Hoje em dia, o que eu vi pelo cinema, não é uma coisa crua. Por exemplo, um dorama. Um dorama trata de muitos assuntos profundos, mas é de uma forma um pouco mais suave, né? Então a gente teve um cinema nacional como, por exemplo, Cidade de Deus, como Tropa de Elite, um cinema muito realista, muito cru. O que eu vi nas produções, principalmente daqui, foi trazendo temas profundos, mas de uma forma mais fabulosa, de uma forma mais lúdica. A gente tem até apelidado de um sertão mais light. Isso é bom, né? Porque às vezes a coisa muito bruta, às vezes a vida já às vezes é muito bruta. Então quando a gente vai assistir um filme, às vezes a gente quer dar uma coisa mais suave, uma coisa mais leve, que vai deixar o coração da gente mais quentinho, vamos dizer assim. Lógico que o cinema também tem produções, como a própria do Hélio Brito, que é uma produção, um documentário, né? Então era um cine-documentário, mas por ser um documentário ele precisou também manter isso, mas mesmo assim ele ainda trouxe, né, no filme dele que será lançado, né? Eu falo isso porque por causa do meio da produção a gente meio que ficou sabendo dos projetos de todos, né? E foi muito interessante essa troca para a gente entender esse período,
né, da produção. Então o Hélio, mesmo que sendo um documentário, ele ainda trouxe uma parte cinematográfica, né, uma parte para poder ajudar a ilustrar, porque é uma história muito pesada que ele está contando. Então a gente viu isso na preocupação em cada diretor, trazer isso. Né? A gente teve o Entramas, que foi feito, né, do Justino, agora o Cacá Nogueira está fazendo Entre Doras e Dores. Então, assim, é muito orgulho poder fazer parte disso, porque foi um pessoal que eu conheci em grande parte lá em 2003, 20 e tantos anos agora, e agora estou reencontrando com eles nesse período. No momento novo. No momento novo. Da sua carreira e eu acho que do cinema brasileiro também, com certeza da deles, né? Então eu achei isso, eu posso até considerar uma oportunidade única que eu não vou desperdiçar, não desperdicei de forma nenhuma. Com certeza. Me entreguei assim. Eu ainda mantenho minha vida de empresário, ainda mantenho uma parte empresarial, trabalhando, funcionando, mas eu consegui encaixar, minha esposa ajuda bastante, a Thaís me ajuda nesse processo, tem 2 crianças pequenas, é meio turbilhão. Gente, é um desafio, pensando que é fácil, vocês vão ver o cinema lá, o Fausto, o diretor, roteirista, trilha sonora e tal, tá pensando que é fácil. Não é fácil. Não, né? O bastidor, e é o que a gente fala no café, né, gente? A gente mostra o bastidor. Sim, é o bastidor. E o bastidor o Fausto precisa trabalhar, ele tem empresa, ele tem família, tem filhos que precisam da atenção, a esposa, tem que ter sua vida, tem que, né? E tá aí fazendo um trabalho que é algo que eu acho que vai trazer muita riqueza em vários aspectos para o nosso estado. Eu espero. E eu quero falar coisas do Tocantins também, porque eu não nasci aqui. Na verdade, eu nasci antes do estado ser criado também, mas eu vim para cá com 1 ano de idade. Então é tocantinense, né? Não tenho o que falar. E a gente se apaixona, né? Por esse calor, a gente se apaixona pelo povo, é uma terra muito... Eu sou muito grata também. Não sou tocantinense, mas sou muito grata e me considero. Acho que você também já, né? Totalmente. De coração totalmente. Já é. Eu sou menino de Gurupi, criado em Gurupi, eu fiquei até os 9 anos de idade. Deu uma desgarrada, mas foi para pertinho, para Goiânia. Foi logo ali. Logo ali. E desde 96 eu estou em Palmas. Né? Então é uma cidade que eu passei a imensa maioria da minha vida. É uma cidade que me criou culturalmente. Tudo que eu sou hoje como pessoa, tudo que eu sou como artista, eu devo e é uma construção de onde eu vivo e estou. As pessoas que eu interagi, o Nival, que é um amigo, um irmão que desde 2000 e tanto que a gente se conhecia, a gente não trabalhava junto e agora tivemos, né, a imensa satisfação de trabalhar em 2 projetos, que foi o Circo dos Sonhos e agora o que eu acabei de voltar, que foi o Insolação, né, que aí já é uma linguagem completamente diferente. E eu estou achando maravilhoso isso, como a gente estava conversando, né? O Circo dos Sonhos é uma longa-metragem ficcional de drama, né, que envolve muito uma questão familiar, para toda a família. A gente fala que é um filme para a sessão da tarde, a gente brinca, né? Ai, que delícia! Que é censura livre para todo mundo assistir, aquele filme para toda a família que agrada do netinho, o vovô. Então essa foi a ideia, porque a gente queria contar uma história muito bonita. Aí o Trizal, que a gente estava falando, né? Ele, apesar de quando ele nasceu não ter, que eu escrevi ele em 2003 originalmente, apesar de quando ele nasceu ele não ter muito essa visão, hoje por causa dessa mudança de realidade, ele é uma peça, ele é uma série de humor que ela não está ali para debater sexualidade. Sexualidade no ponto de... É uma peça que é uma série que a gente não está ali para falar sobre coisas carnais do relacionamento de um trisal. Né? Um trisal que acontece o acaso, os 3 acordam um dia no motel. Você não vai contar a história, vai dar só um spoiler. Não, só vou dar um spoiler. Os 3 acordam um dia no motel, eles não lembram como chegaram lá, eles não se conhecem, cada um estava em um lugar totalmente diferente. E a partir dali a gente vê a tentativa deles, né, entenderem o que estava acontecendo e acabam se desenvolvendo um trisal, né, daquela loucura. E aí a gente vai acompanhar na série todo esse desenvolvimento do relacionamento entre eles. Mas um relacionamento do dia a dia. Então, quando eu escrevi ele, foi na época dos Normais. Os Normais já tinha muito esse debate com o humor, então foi escrito naquele período e era com uma visão mais humorística. Agora assim. Você adaptou. Agora, para uma realidade maior, mesmo a gente sendo uma peça de humor, para a gente, né,
deixar um pouco mais leve o tema, a gente tem que trazer uns debates maiores, mais atualizados, né? Então, a gente vai ver a série justamente essa construção do relacionamento dos três, construindo o dia a dia, a forma de se sustentar, os relacionamentos que eles têm, e, ao mesmo tempo, também a gente vê a própria interação da sociedade com eles. Então, eles encontrando as famílias de cada um. E aí, como é que é? Como é que é chegar na família e falar, olha, somos um trisal? Como é debater isso? E não é uma coisa nova. Eu até estava falando para as pessoas assim, o trisal não é nada, é modernoso. Não, gente, a gente tem Dona Flor e seus 2 maridos. Eu era criança, não gente, faz tempo, viu? Faz muito tempo. A questão da roupagem é praticamente a mesma. Porque na Dona Flor a gente tinha um defunto, mas agora vamos debater o dia a dia. Porque não é um incentivo, mas é uma visão de realidade que existe. E eu achei interessante no ponto de eu poder debater todas as formas de relacionamento possíveis, que é o homossexual, heterossexual e bissexual, né, digamos assim, entre 3 pessoas. Tirando, desculpa, eu não sei todos porque a gama é muito grande classificada, não vou me atrever a falar para não acabar falando uma besteira. Mas quando eu escrevi, eu justamente pensava nesses 3, que são relacionamentos que, querendo ou não, a nossa sociedade convive há muito tempo. Sim. O que nós mais temos são histórias assim. Então, mais do que fazer um julgamento, por que não debater sobre isso? Porque todas as pessoas vão se ver lá. Todo mundo vai ver o dia a dia, qual que é a questão de conhecer o pai. Às vezes não é só a questão de, vai ser um trisal, é porque o namorado tem algo que o pai não gosta, ou o pai espera que seja namorado. Então tem uma série de coisas que no nosso dia a dia tem uma relação. Então o trisal a gente gravou com a Musa Dumont, né, grande amiga, Vini Parente, e com o Jorge Henrique, do Arte Palco, inclusive que foi o que me trouxe ao Circo dos Sonhos, foi esse trisal, e o Jorge já está com outros 2 projetos, que a gente, se Deus quiser, até ano que vem a gente começa um outro longa do Arte Palco. Olha só, que legal. Eu sou fã do Arte Palco, Jorge, o Arte Palco é a equipe toda maravilhosa. Um abraço para todos eles conseguem movimentar a cultura em Araguaína de uma forma única. Sim. E eles conseguem uma coisa que era sempre a discussão, eles além de movimentar a cultura, todos os envolvidos se sustentam pelo trabalho em cultura. Isso é um ponto importante para colocar, porque isso é uma grande dificuldade atualmente. Sim, eu imagino. É muito difícil, porque assim, numa produção cultural, como você estava vendo, a gente tinha um elenco de 16 pessoas, que são quem você vê na tela mesmo, os atores e tudo. Agora, por trás, a gente tinha mais de 80 pessoas. Sim. Seja a pessoa que carrega o fio, seja a pessoa que monta a iluminação, a cozinheira, a pessoa que costura, que limpa o set. É uma gama de empregos que estão ali que podem ser diretamente sustentados só pela parte cultural. Gera muitos empregos. Às vezes a gente não para pensar. Né? Igual, eu sou fã do Arte Palco, eu vou nas peças desde muito antes, e a gente às vezes não para pensar quantos empregos são gerados ali. Quantas famílias se sustentam ali. Né? De forma direta e indireta. Né? Você vê, assim, a gente nem pensa, mas vai desde da construção dos espaços que eles fazem, desde de cursos que eles dão, até os profissionais que estão lá dentro, trabalhando diariamente. É uma cadeia muito grande de produção. E a gente sempre fala, não há como se imaginar a vida sem cultura. Então é um fato que nós não podemos negar. Isso é necessário. Nós hoje já somos seres que não conseguimos viver sem. Independente do que você goste mais, né, há uma necessidade constante, igual a gente estava falando. Por exemplo, para se produzir um filme. Esse filme, O Circo dos Sonhos, levou mais de 1 ano de todo o processo, de edital, de projeto, até escrever o roteiro, pré-produção, produção, e agora estamos na pós-produção. São quase 2 anos para ter um filme de 1h40. Meu Deus, olha só. É o que eu falo, gente. Quando você estiver assistindo o filme, pensa em todo esse processo, que é o bastidor mesmo, que eu falo. O bastidor é que forja o nosso caráter, o bastidor é que nos ensina. E olha só, quanto tempo, né, Fausto? Eu pensei que 1 ano, talvez, mas quase não tem 2. Filmes, a animação, às vezes, leva 4, 5 anos para ser feita. E aí porque a gente vê tão rapidinho ali, às vezes nem valoriza, nem né? valoriza. Mas eu sempre falo para pessoas, porque você imagina que cada cena, vamos dizer aqui que a gente fez uma montagem simples, que é no cinema, as pessoas vão ver essa cena infinitas vezes.
qualquer errinho, qualquer coisinha que você deixar fora do lugar, alguma pessoa vai ver, vai captar. Então, por causa disso, há uma necessidade constante de, até para se manter a magia, você nunca quebrar o encanto, como a questão do Game of Thrones, tem um copo plástico assim no meio das pessoas, ou você tá vendo um filme, você vê o contra-regra lá atrás, segurando o microfone. Às vezes um detalhe, uma detalhe. Garrafa que estava numa cena e de repente ela esqueceram. some dali. Tipo, Foi um erro que a gente chama de continuidade, sim. Eu já vi isso. Você chama atenção e te tira um pouco do processo. Eu sou super, assim, eu sou muito atenta aos detalhes, eu já vi isso em filme. Sim, Outro dia eu e o Ricardo, a gente estava assistindo um filme, nós voltamos a cena umas 3 vezes para ter certeza de que a cor do carro era aquela. E na última vez que a gente voltou, a gente viu que o carro estava coberto de neve, por isso ele estava branco. Ele começou vermelho, aí nevou, mas você vê, eu voltei 3 vezes ali para ter certeza. Então, a gente tem essa atenção e o nosso olho às vezes ele vai ali, né? Sim, e é uma cena que você pode pausar, você pode dar zoom, você pode fazer tudo. Exato. Então, por isso tem muitas preocupações com o que você vai fazer, porque você imagina um filme que são gastos milhões às vezes, né, em grandes produções, e aí aquele todo dinheiro para ter um produto que no final, por exemplo, tem uma criatura e aí você vê o zíper atrás da criatura. Bom, quando eu era nova, eu vi muito zíper atrás da roupa de dinossauro. E aí de um filme que foi milhões gastos. Então, assim, isso infelizmente é aquilo que na atualidade, por causa das mídias sociais, vira um meme que o filme fica famoso. Às vezes o filme fica famoso pela falha no detalhe, não pela história em si. A gente não quer que isso aconteça nos nossos filmes aqui do Tocantins. Então você tem um continuista. O continuista é aquela pessoa que ela tá ali 100% atenta na continuidade. E a continuidade, ela não vai só da parte dos objetos, ela vai do posicionamento das pessoas, até do ângulo da câmera. A gente chama de continuidade, porque se você está mostrando tudo de um ângulo e de repente você muda para o outro, para a pessoa dá a impressão de que a pessoa mudou de lugar. Até isso faz uma questão de continuidade. Muitas vezes quem está assistindo não percebe, mas acha estranho. Ele fala, mas não sei, alguma coisa nessa cena me incomodou. Então tudo isso tem que ser muito pensado, muito estudado, muito trabalhado. E, por exemplo, que a gente fez filmes de época, então tem que ter uma pesquisa imensa de objetos, classificação de objetos, muitos objetos são colocados, não são utilizados. Então toda cena fala, não, aqui precisa de alguma coisa. Então você tem que ter uma quantidade grande de coisas à mão. E aí tudo que você aceita e coloca em cena, até o fim tem que ter uma continuidade, como o carro que você viu. Eu lembrei do carro. Foi nevando ao ponto ali. Então, no teatro não se tem tanto isso, na televisão se tem, mas é em menor grau, mas no cinema, aí isso é muito fundamental. Tanto que o continuista, ele é um dos braços direitos do diretor, né? E ele preocupa-se com tudo, com linguagem, com iluminação, com cor, com posicionamento de câmera, com tipo de interpretação, para que a gente sinta, né, que o filme tem uma continuidade, que você começou a assistir, as pessoas viveram tudo aquilo da forma que você viu. Por quê? Porque como você viu lá na filmagem, às vezes no primeiro dia a gente grava a última cena do filme. Quando a gente vai gravar, por questão de clima, por questão de atores e de distribuição de elenco, a gente fica variando. Num dia a gente grava uma cena do início, de noite grava a cena do final. No outro dia a gente começa com uma cena do meio, de tarde vai pro início, e isso vai. Então, nossa, isso depois para colocar numa sequência, né? Olha Por isso só. que é um processo muito caro, muito difícil. Nós tivemos o problema, por exemplo, choveu no set no último dia. Tivemos que reconstruir uma parte do set. Nem chove no mês de julho, gente. Em Araguaína e choveu. Olha só. Tivemos que reconstruir uma parte do set que infelizmente caiu. Então, assim, muitos pontos que se precisa para o cinema. Mas, ao mesmo tempo, é a sétima grande arte, que é considerada, né? Por causa disso, por causa da excelência do produto que pode ser entregue. Um filme que é feito na década de 20, bem feito, é assistido até hoje. Exato. Continua sendo uma grande obra de arte. Continua sendo uma grande obra de arte. E eu sempre falo para as pessoas que as obras de arte, elas não nascem obras de arte. Elas se tornam com o tempo quando elas conseguem ultrapassar a temporalidade mesmo. Porque tem muitas artes que envelhecem mal. Tem coisas que a gente ria antigamente que hoje mesmo a gente fala, isso não é mais tão engraçado, ou isso aqui já não é mais tão legal. Ou seja, são artes que são muito datadas, hoje a gente chama assim. Então, as grandes obras-primas, elas são essas que conseguem ultrapassar e atingir outras gerações e conversar com elas. Então, eu, quando faço arte, pelo menos me preocupo muito nisso, em que pelo menos a minha arte possa vencer o máximo de tempo possível. Né? Então, o trisal é uma questão que
né, mesmo sendo de humor, são relações humanas, querendo ou não, vão sempre acontecer. E aí veio o último agora, que é um trabalho do Nival, que pela primeira, no Trizal eu sou diretor junto com o Pietro, agora no Curta Insolação, em que eu fiz a primeira vez um diretor assistente, né, junto com o Nival Correia, que é já o diretor, que foi também o diretor do Circo dos Sonhos, tem também outros filmes como Boneco de Barro. É uma pessoa que já tem um amigo que já tem um currículo muito extenso, e ele me ensinou muita coisa, né? Está sendo um grande aprendizado também, sim, porque querendo ou não, esse tempo mesmo construindo cultura e consumindo, eu não trabalhei e desenvolvi tanto nessa área, né, como essas pessoas que passaram os últimos anos fazendo isso. Mas todos me receberam de braços abertos, compreendendo minhas limitações, estava sempre para ouvir, então isso ajudou bastante, e o sinal de ter dado certo é eu estar continuando nesses novos projetos. Sim. Então esse agora, o terceiro que eu estou trabalhando para a gente falar hoje, é o Insolação, que é do Nival, que é uma história dele, com uma revisão de roteiro, o roteirista do Pietro, da Eric e eu também, né, o Pietro Lamonier, e a gente filmou agora em Monte do Carlo. E ele já é um thriller psicológico, que fala sobre um serial killer. Caramba, gente, o cinema tocantinense assim, tá fazendo de tudo. E tá fazendo tudo, que bacana. Fazendo de tudo. Daí esse já é um curta-metragem, né? Ele é um filme basicamente sem falas, que também já foi uma coisa muito interessante, um grande desafio, porque eu venho de uma série, né, de humor do Trizal. O Circo dos Sonhos é basicamente texto, né, fala, muita fala, e agora acabamos de fazer um curta, ele vai ter mais ou menos uns 25 minutos que não tem falas. Ele é um curta sem fala, então é um novo desafio, uma nova compreensão, e foi muito bacana, né? Na direção a gente ficou ali ajudando, eu e a Letícia, né, que era a nossa assistente de direção, ajudamos bastante nesse processo criativo do Nival e da área, locais lindos. As pessoas que conhecem Monte do Carmo vão reconhecer os locais que a gente utilizou, só que daí dessa vez já é um curto um pouco mais adulto, né, em que nós tivemos morte, pela primeira vez eu vi sangue falso e filmagem de coisas assim. Foi muito interessante, porque normalmente quando a gente faz e fala sobre esse tipo de filme, a gente fala muito sobre coisas noturnas, né, escuras e tudo, e como o título fala, Insolação, tudo era com muito sol. E sol Tocantins Tocantins sol, puro, né, gente? Então... Pra mim, se botar o nome Tocantins, a gente entende que é Insolação. Mas então é um filme, né, aí ele já é ambientado, né, na década de 80, um tempo mais atrás, em que ele traz um pouco mais essa pegada do sertão rural e das rixas, né, por poder e terra. Então envolve deputados, envolve assassinos de aluguel e um rastro de sangue, infelizmente. Então a gente tem que preparar o coração para assistir Insolação. Passar muito protetor. Insolação para justamente usar um óculos escuro na hora de assistir. Então é um filme que a gente quis trazer isso, e foi muito interessante trabalhar, porque nos outros filmes a gente trabalhava muito com o controle do clima, da luz, e nesse a gente tentou trazer o máximo da naturalidade, assim, do sol natural mesmo, da sensação. Então todas as cenas, né, provavelmente vai ter também umas cenas para poder ajudar, você vai ver que tá a pessoa no sol e a equipe todo mundo se espremendo nos guarda-sol pequenos, porque não podia aparecer em cena. O Tocantins, gente, é muito que legal. E aí foi muito interessante fazer. Eu pude trabalhar nesse curta com o Ivo Granda, que é um ator que já fez novelas da Globo, que está aqui, é um grande amigo também, graças a Deus. Foi uma pessoa maravilhosa que conheci agora. E também com o Pedro Lamonier, que é o filho do Pietro. Que é a primeira trabalho dele. Ele já tinha trabalhado no cinema como equipe, né? E agora ele pôde trabalhar e foi fantástico, maravilhoso. Espero que ele continue. Pode ser um grande ator na cena Tocantins. Ele é bem jovem, está com 16 anos ainda. Olha só, novinho. Não, a gente tem uma nova geração. Está sendo maravilhoso. Tereza. Eu tive contato com tantas crianças talentosas. É por isso que eu tenho consciência e confiança de que a gente está indo num caminho muito belo. Que vai acontecer muitas coisas. Por exemplo, no curta também, nós trabalhamos com 2 irmãos, né, que são crianças, que é o Guilherme e a Manu, que eles foram espetaculares. Eles foram, assim, acima da média. Todo o nosso elenco teve a preparação do Pietro, né, que fez a preparação do elenco também do Circo dos Sonhos, excelente preparador, já entregou eles, assim, no ponto, digamos assim. Mas lá eles deram um show. Foi muito bom as atuações. E são tocantinenses. São tocantinenses de Monte do Carmo. Olha gente daqui, só, gente, que talento bacana. daqui, sabe? Foi muito legal esse trabalho.
E foi muito interessante também, porque justamente a gente trabalhou com atuações sem fala. E foi ótimo. E é muito difícil, muito né? difícil, Porque eu acho que é muito mais fácil você se expressar falando do que com pouca fala. Com pouca fala. E assim, são cenas muito dramáticas, né? Muito sangue, muita coisa, assim, muitas cenas muito dramáticas. Então essas cenas, elas pediam muito dos atores, né? Então foi um processo muito intenso, que eu tenho certeza de que o resultado dele, né, e como foi fazer, vai repercutir muito na tela. Que legal. Tá muito linda a fotografia do Elton, né, a direção do Nival, tá muito bonito todo o processo. Vocês também vão estar na trilha sonora desse, né, como das Seduções, junto com o Arthur, do Indoor. Nós estamos tentando trazer uma trilha, né, uma coisa mais moderna. Eu espero em breve poder passar para você apresentar pessoal, né, isso que a gente tem falado, para eles verem essa conversa, os resultados finais. Então, esse curta foi uma grande escola. Foi uma escola maravilhosa, em que eu pude nele trabalhar como continuista também, né, fiz essa função lá também com o Nival, e pude ver justamente isso que eu estava falando, né, dessa necessidade de preocupação constante da linearidade. Como era um curta, eu pude me arriscar nessa parte que eu não tinha feito antes, né? E tenho certeza que o pessoal vai ficar muito satisfeito com o resultado. Ele vai ser feito primeiro para festivais, né? Então a gente infelizmente não vai poder lançar ele tanto ao pouco, mas após uma rodada em festivais, a gente quer colocar em todos os lugares possíveis, imagináveis. Bacana, e eu quero assistir. E com certeza a gente vai dar um teaser, pelo menos, algumas cenas para você poder passar. Viu? E tem um material extenso, né, que você pode passar lá pro pessoal. Que legal. Gente, olha só, e o Café com Histórias é sobre isso, é a gente falar sobre bastidores, e hoje nós conhecemos aí o bastidor do que está acontecendo na indústria cinematográfica tocantinense. Cara, olha só que bacana poder dizer isso, né? Saber que isso está acontecendo no nosso estado. Tem várias pessoas responsáveis por fazer isso acontecer. E a gente escolheu o Fausto porque eu já conheço o Fausto, já sei do talento dele e porque ele está envolvido diretamente em tudo isso que está acontecendo. E Fausto, o que você pode falar em poucas palavras, assim, para quem, né, trabalha com arte, para quem talvez quer desenvolver, de repente para quem quer ser aí, né, virar artista, já que essa indústria está crescendo tanto, como é que é isso? Fala aí pra gente um pouquinho. Bom, eu acho que a melhor mensagem que eu posso passar pro pessoal é que a gente vê que talento é importante, mas não é o fundamental do processo da arte. Apesar de eu ter passado esses anos todos afastados, eu nunca parei de estudar, de ler, de me informar, para que eu acho que justamente era esperando o momento que pudesse fazer, né, eu tivesse Você foi plantando, né? Bastante. Eu nunca parei de escrever, né? Nunca parei de estudar escrita, estudar histórias, para poder, se um dia tivesse uma oportunidade, poder dar o melhor possível. Então a melhor dica que eu posso dar para toda pessoa é estude. Vá atrás, corra atrás, estude, desenvolva, procure. Hoje nós temos muitos e muitos cursos que são oferecidos gratuitamente pelo SESC, pelas prefeituras. Nós temos o Arte Palco, por exemplo, em Araguaína, que eu acho que é fundamental. Procure o Arte Palco. Lá tem cursos sobre tudo, em breve, inclusive curso de roteirista eu estarei dando em Araguaína para vocês lá, viu? Isso é novidade? Em breve vamos lançar, tem muitas coisas até de trilha sonora, porque a gente quer justamente trazer esse profissionalismo, essa é a palavra, o profissionalismo, fazer com que as pessoas entendam que aquilo é uma profissão. Apesar de lidar com sentimentos, eu falo, os psicólogos também fazem isso, né? É uma profissão, ela tem horário de trabalho, ela tem regulamentação, ela tem carteira assinada, ela é tudo correto e funciona como qualquer outra profissão. Só que o resultado final é a arte. E às vezes a pessoa pensa assim, porque eu tenho talento, então eu não preciso correr atrás. Mas, gente, disposição e capacidade faz parte. Faz parte total. Não tem como achar que só o talento vai abrir todas as portas, né? Quantos atores que a gente conhece, que são grandes atores hoje, começaram a carreira de forma muito fraca, fazendo pontas, e a gente pega a atuação deles no início e vê isso. O que acontece? Todo mundo, até no próprio ramo da arte, nós sabemos que existem grandes talentos, que todo mundo procura, mas esses grandes talentos, para se tornarem tal, tiveram um caminho também para chegar lá. Mas a gente vê muito na arte que as pessoas que mais progridem são aquelas que mais perseveram e estudam e se desenvolvem, aceitam, se capacitam.
porque a arrogância e a prepotência dentro do mundo da arte é a pior coisa que pode acontecer com quem cria. Porque justamente tudo na arte é um processo coletivo de construção. Seja mesmo um pintor que está lá pintando, ele é um processo coletivo, que seja com o que ele está representando, seja um processo coletivo até com o estilo que ele está usando. Sim. Esse estilo faz parte de um coletivo de pessoas que usam o mesmo estilo, então tudo na arte é assim. Então o que eu vi e gostei muito desse processo e posso aconselhar isso é que as pessoas que se esforçam, se colocam e lutam para fazer cada vez melhor, elas com certeza nesse ramo conseguem ir muito longe. E é perseverar mesmo, é entender que às vezes a arte de criar é a arte de deixar para lá, de entender que às vezes uma coisa que você está fazendo não precisa insistir mais nisso tanto, que eu vejo muitas vezes o pessoal insistindo num personagem só, insistindo num produto só, insistindo numa história só, e eu vejo, como saindo do mercado, né, como alguém que escreve, que o que me chamarem para escrever, trabalhar e eu puder, eu vou fazer. E é o que você falou, você entrou aqui no último, né? Você está sendo um ajudante, né? Sim, um assistente, diretor assistente. É, um diretor assistente, quer dizer, você está aprendendo. Sim, e o Nival é uma pessoa que vestir a camisa da humildade, falar isso aqui talvez eu preciso melhorar, ou eu posso aprender com quem já está lá na frente. Eu acho que isso... E assim, se a gente for pensar, isso se aplica em todas as áreas da vida da gente. Independente se você é médico, dentista, advogado, professor, em todas as áreas. Não tem que ser necessariamente um artista. Aliás, para sobreviver bem, a gente também tem que ter um pouco de artista, né? Hoje no dia a dia todo mundo também é malabarista, artista X equilibrando, então... Vestindo a cara de sorriso, todo mundo é ator, um pouco de ator, né? Exato. Porque mesmo na dor temos que trabalhar, temos que pagar as contas, não temos o que fazer. Então eu acho que isso aí que você falou de capacitação, de se preparar, isso serve mesmo para todas as áreas da vida da gente, né? Porque a vantagem, né, de trabalhar com arte, de você ter uma longa carreira, é justamente você poder desenvolver essa carreira e apresentar cada vez coisas melhores, produtos melhores. E é como qualquer outro ramo, como você estava falando, e a humildade e a entrega, ela sempre vai funcionar, sempre, 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 em qualquer lugar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu quero, falando em entrega, peguei aqui, gente, ele não viu, tá? Eu peguei aqui no cantinho um pequeno mimo do Café com Histórias para você. Eu tenho certeza que as crianças vão amar esse biscoito. Esses biscoitos vieram de Araguaína para você. São feitos lá por uma parceira nossa. Hoje o café não foi feito lá na Cris, mas a Cris também é uma grande parceira. E tá aí um cafezinho gostoso para você. Deixa eu mostrar aqui, pelo menos aqui, pessoal. Olha aqui, gente, olha só. Que coisa linda, com certeza vai ficar na minha mesa. Adoro, adoro, adoro. Muito obrigado. Obrigada, Fausto. E, gente, é um momento, assim, super gostoso esse bate-papo para a gente conhecer os bastidores, né? Como eu disse, o que está acontecendo na indústria cinematográfica tocantinense. Eu acho o máximo falar isso, amei. Saber que a gente tem isso no nosso estado, que é um estado novo e é um estado que produz tantos talentos em todas as áreas, né? A gente vê em tudo, Tocantins realmente tem crescido. E falando aqui, Fausto, rapidinho, perguntei para o Fausto quem que ele apoiaria, né? O que projeto. O Fausto falou do projeto do Agno Lima. O Agno, ele tem um projeto de leitura, né? Lançando livro numa escola, ele lançou isso aqui em Palmas, né? O projeto dele, ele fez com que as crianças escrevessem pequenos contos, são 7 pequenos contos, histórias pessoais das crianças, é um processo de incentivo a novos escritores. Olha que bacana. Aí ele fez um apanhado desses textos, os 7 melhores textos, e lançou o livro, né, que é com o nome do projeto, que é esse nome que você está. E é um projeto muito, muito legal, que é necessário, porque, como a gente está falando, nós estamos precisando de novos escritores, precisamos de novos autores em tudo, seja na literatura, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, precisamos. É necessário, e quanto mais nós tivermos, mais esse mercado vai se desenvolver, porque justamente eles são a primeira molinha mestra depois da verba que precisa fazer, mas eles são a primeira molinha mestra. Então esse projeto é muito interessante trazer, o nome dele, que você pode falar, desculpa, é o projeto do
né? Como é que é o nome do projeto? Do Abre aí seu deixa eu pegar aqui celular. no Tem o projeto nome do rapidinho. livro, gente, que Isso. eu achei muito bacana. Uhum. Quero, inclusive, passar para vocês. Transformando vidas para melhorar o mundo. Pequenos escritores, grandes histórias. E, gente, isso é sensacional, porque o que o Agno faz, e é algo que eu acho que é necessário, através disso as crianças fogem da tela também. A criança escreve, a criança pensa, a criança usa a sua criatividade. Então, olha, palmas para o Agno, por esse projeto maravilhoso. Eu quero até trocar uma ideiazinha com ele, porque eu sou assim, a favor disso aí para a criança. A criança tem que ler, a criança tem que estimular o pensamento. Isso que ele está fazendo é sensacional. E o nome do livro é Se Eu Contar, Ninguém Acredita. Ele já foi lançado, né? É feito por as crianças da Escola de Tempo Integral de Santa Bárbara, aqui em Palmas. E ele até mostrou esse outro projeto, então eles estão continuando com esse projeto. Quer fazer em outras escolas também? Quem sabe ele leva até esse projeto para Araguaína. É uma ótima. Né? Muito bacana. O Jorge já seria um ótimo nome para falar sobre esse projeto. E eu quero te agradecer, Fausto, por esse tempo aí de bate-papo. Foi muito legal. Eu não sei você, mas eu assim, estou saindo daqui com... sabe, me sentindo enriquecida com esse bate-papo, ouvindo tanta coisa legal e saber que a arte, isso a gente se apaixona. E no caso do Fausto, né, ele está conseguindo equilibrar aí vários pratos, sendo tudo isso, todas essas funções, né, e fazendo a arte florescer no nosso estado. Eu quero te agradecer, Fausto, por isso, te agradecer pela disponibilidade e dar os parabéns a toda essa equipe maravilhosa, que eu sei que não dá nem para falar tantos nomes, né? Se a gente for colocar os nominhos no final, vai ter muito nominho. É muita gente. Né? Muita gente envolvida, mas que está fazendo a arte, o cinema, a cultura se desenvolver no nosso estado. Parabéns para todos vocês. Obrigada, então, obrigado e obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, que é a minha grande paixão. Que bacana. Tá, obrigado, gente. E olha só, gente, não esquece, segue, compartilha, segue o Café com Histórias. Qual que é a sua rede social, Fausto? Eu tenho o Instagram, @FaustoLena, tudo junto. No Instagram é a minha única mídia social. Pronto, gente, segue o Café com Histórias, segue o Fausto, sabe? E não deixe de ir ao cinema, de assistir, de prestigiar aquilo que está sendo feito no nosso estado, tá bom? Obrigada, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.